Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa sétima aula de Geografia estudando em casa. Pegue o seu livro de Geografia e acompanhe comigo a leitura e a explicação do conteúdo. Hoje nós iremos estudar a seção Ampliando Horizontes, na página 53. Nós iremos falar de um alimento bastante consumido e que ganhou destaque nos últimos anos, que é o consumo da quinoa. A maior parte da quinoa é produzida no Equador e na Bolívia e no Peru por pequenos agricultores familiares. Nos últimos anos, o interesse mundial pela quinoa cresceu drasticamente. Com um grande salto na economia local, o impacto para os pequenos agricultores locais tem sido substancial. Vamos aí acompanhar a leitura na página 53. Os impactos, acompanhe o mouse, os impactos do consumo da quinoa. A globalização econômica intensificou a troca de mercadorias entre os países. Assim, produtos que antes ficavam restritos a um mercado local e tradicional podem ser distribuídos por todo o planeta. Esse é o caso da quinoa. Esse alimento passou a ser muito estimado pela culinária em nível internacional nos últimos anos, aumentando a demanda por sua produção. Cerca de 70% da quinoa consumida no mundo provém da Bolívia. Sobre o assunto, leia o texto a seguir. Lembrando que a quinoa também ela está sendo procurada porque ela tem um alto valor nutritivo e ela se tornou bastante popular. Você vê aí na imagem da página 53, bolivianas inspecionando plantações de quinoa em Canaviri, na Bolívia. Acompanhe a leitura do texto. Cultuada há mais de 5.000 anos nos Andes bolivianos, a quinoa era a base da alimentação dos povos incas. Rico em proteína, o grão sagrado, como era chamada a quinoa, vem ganhando fama no mercado internacional. Segundo o brasileiro José Graziano, diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, a entidade vai promover o grão em todo o mundo. A riqueza dessa planta está no conhecimento acumulado pelos andinos, disse Graziano. A Bolívia é o maior produtor e corresponde por 70% da quinoa consumida no mundo. Desde 2010, o país duplicou sua produção de 22 mil toneladas para 44 mil toneladas, ocupando uma área de 70 mil hectares de cultivo. As exportações saltaram de 8 mil toneladas para 26 mil toneladas, o que deve gerar uma receita de 75 milhões de dólares neste ano. Mas esse crescimento tem seu lado negativo. O preço do grão triplicou nos últimos 5 anos e o consumo interno caiu de 30%. Caiu mais de 30%. Nos supermercados de La Paz, a capital do país, 1 quilo de quinoa custa quase 5 dólares, enquanto 1 quilo de arroz sai por $1. A demanda por quinoa também gerou disputas por terras na Bolívia. No primeiro semestre desse ano, vários conflitos já ocorreram em Potosí e Oruro, as duas principais regiões produtoras do país. Vamos agora à leitura da página 54. Vamos falar sobre as representações, que são os mapas dinâmicos e os fluxos proporcionais. Os mapas temáticos dinâmicos são de grande importância para representar a movimentação no espaço geográfico. Essa movimentação, representada por meio de setas de fluxos, possui aspectos qualitativos, o que está sendo transportado, e quantitativos, quanto está sendo transportado,
que são informações fundamentais para a compreensão do fenômeno representado. Vamos à leitura da página 54. Mapas dinâmicos, fluxos proporcionais. Os mapas de fluxos proporcionais são utilizados para representar a movimentação de determinado fenômeno sobre o espaço. Podem representar, por exemplo, a circulação de mercadorias entre certos países, os fluxos migratórios, os fluxos financeiros, as rotas marítimas, o movimento de massas de ar e de correntes oceânicas, entre outros fenômenos dinâmicos. Esses mapas permitem uma visualização rápida da origem e do destino do fenômeno representado. Para isso, podem ser traçadas setas que representam tamanho, espessura e cores diferentes, de acordo com as variações de intensidade ou de quantidade. Assim, os mapas de fluxos podem representar tanto a direção quanto a dimensão de um fenômeno. Observe o mapa a seguir, que indica os fluxos proporcionais de investimentos chineses em diversas regiões do mundo. Aí você vê China, aí você vê o título do mapa, investimentos e contratos entre outros continentes, ano de 2017. Aí você vê aqui o país, a China. Cada setinha dessa vai representar o quê? Os investimentos, a quantidade de investimentos e contratos. Quanto mais fininha a seta, é menor a quantidade de contratos e investimentos. Quanto mais gordinha, ou seja, mais larga for a espessura da seta, maior é a quantidade de contratos e investimentos. Aí você vê, a China ela tem contratos e investimentos com a América do Norte, com a América do Sul, com a África subsaariana, com o Oriente Médio e Norte da África, com a Europa e com o leste da Ásia. Você vê na legenda fluxo de investimentos e contratos chineses em bilhões de dólares. A setinha fina, até 20 bilhões de dólares. Mais gordinha, 20 bilhões a 40 bilhões de dólares. Essa setinha intermediária, de 40 bilhões de dólares a 45 bilhões de dólares. E a bem mais gordinha, de 45 bilhões a 102,8 bilhões de dólares. A espessura proporcional das setas permite visualizar a intensidade do fluxo de investimentos chineses em outros países. É possível perceber, por exemplo, que a maioria dos investimentos chineses em 2017 foi para a Europa e o leste da Ásia, enquanto a menor parte dos investimentos foi para a Austrália, o Oriente Médio e o norte da África. Pode-se concluir isso porque, entre todas as setas que saem da China, a mais grossa está apontada para a Europa e a mais fina para a Austrália. Agora, observe o mapa que mostra os fluxos proporcionais das trocas comerciais da África com outros continentes. Vamos ao título do mapa: África, comércio de mercadorias com outros continentes. Esse mapa está no livro de vocês, na página 55. Vamos aqui. Na fonte utilizada, não há dados especificamente relativos à Oceania. Você percebe que a Oceania nem sequer está em colorido. Aí você vê a fonte de pesquisa, que foi da Organização Mundial do Comércio, a OMC. E vamos aqui à legenda. Fluxo comercial interregional em bilhões de dólares. A setinha fina aqui da África, tanto a África ela vai mandar, importa. A setinha fina, cor preta, são as importações. E em vermelho são as exportações. Então, a África ela importa e exporta para a América do Sul e a América Central. Ela exporta e importa para a América do Norte. Ou seja, até essa setinha fina é até 15 bilhões de dólares.
vai aumentando a espessura. Quanto mais gordinha essa aqui, que é para a Europa, ela importa e exporta praticamente na mesma proporção. Só que a vermelha, né, as exportações é um pouco mais fina, ou seja, em menor quantidade do que as importações. A Ásia, ela importa da África e a África exporta da Ásia. Nesse mapa, as setas têm duas cores. A vermelha representa os dados relativos às importações e a verde os dados referentes às exportações. É possível notar que, em 2015, a maioria dos produtos importados pela África vinha da Ásia e da Europa, informação indicada pela espessura das setas. No caso da Ásia, isso ocorre em grande medida devido às intensas relações comerciais existentes entre os países africanos e a China. Quanto à Europa, uma possível explicação para o intenso comércio entre este continente e a África é a proximidade geográfica entre ambos e o fato de os países africanos manterem com os países europeus laços existentes desde o período do neocolonialismo. Vamos para a nossa atividade. Faça uma releitura das páginas 53 a 55 e responda: por quais motivos o sucesso comercial da quinoa tornou-se, ao mesmo tempo, um problema e uma vantagem? Você volta lá para a página 55, que foi justamente onde a gente fez a leitura sobre a quinoa, e vai responder. 2. Essa é pessoal. Por que atualmente ocorre em diversas partes do mundo uma revalorização de alimentos tradicionais na dieta das populações urbanas? Eles conseguem concorrer com os alimentos industrializados? 3. Observe novamente o mapa da página anterior e responda. Agora é justamente sobre os mapas. Página que a gente acabou de ler. Quais são os fluxos mais intensos representados nesse mapa? B. A quais fenômenos econômicos esses fluxos podem estar relacionados? Quando você for responder a terceira questão, você volta lá para a página 54. A 3, a 4 e a 5 estão na página 54 e 55. Aí a B. A quais fenômenos econômicos esses fluxos podem estar relacionados? 4. Como você viu, em 2015, a maioria das importações africanas é de mercadorias da Europa e da Ásia. Agora, analise o mapa desta página e responda. Ainda que esses continentes também tenham comprado mercadorias da África, é possível dizer que o valor dessas importações é igual ao das importações africanas? Aí você vai refletir e responder. 5. Explique de que maneira os fenômenos representados nos mapas dessa seção estão relacionados com a globalização econômica. Essa atividade, a 3, a 4 e a 5, está na página do livro de vocês, na página 55. Terminada a minha atividade de copiar e responder de caneta azul, preta ou vermelha, envie para o meu WhatsApp. As atividades são importantes, pois elas garantirão o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.